Olá, nós somos o Ética em Pauta, eu sou Cauã. E eu sou Clara. E hoje estamos aqui com a doutora Clara Barros, diretora-geral da ESA Bahia e especialista em Direito da Família e Sucessões. É um prazer ter a senhora conosco. É um honra poder conversar com a senhora e trazer seu conhecimento para o nosso projeto. Para começar, gostaríamos de entender como funciona a ESA. Quero primeiro dizer que eu estou muito feliz de receber vocês aqui. Dizer que eu fico muito feliz em ver projetos como esse para desenvolver vocês, para que cada vez mais os estudantes de direito tenham acesso à nossa casa, que é a OAB, para que vocês entendam essa estrutura. Então, primeiro dizer a vocês que o slogan da ESA é ESA de portas abertas, que aqui está e sempre estará em portas abertas para vocês, tanto agora, no momento acadêmico de vocês, tanto na advocacia, porque estarei aguardando vocês aí para receber a carteira. Dizer, Cauã e Clara, que a escola ela é um braço muito importante dentro do nosso sistema da OAB. A OAB é um sistema, a gente tem diversas funções, diversas áreas, porque a advocacia é muito plural. Então, a gente tem muita gente trabalhando dentro da OAB para que a gente efetivamente consiga chegar a várias pessoas. E eu estou, enquanto diretora-geral dessa escola, cuidando do que eu acho que é uma parte muito importante, principalmente para a jovem advocacia, e vocês que vão ser os advogados que vão chegar, que é um pensamento na formação prática das pessoas que estão chegando na OAB. Porque a gente tem dificuldade na época da faculdade, a gente vê muito direito material, mas o direito, né, do dia a dia, de você saber fazer um despacho, de falar com o desembargador, fazer uma sustentação oral, como se portar, o que falar, a gente não vê. Então a ESA tem esse olhar cuidadoso para também ter um olhar hoje de você ter uma advocacia de marketing, gestão, uma gestão administrativa. A advocacia ela vem mudando ao longo dos tempos. Uma marca viva disso hoje é a questão da utilização da inteligência artificial. Então, a escola tem esse papel de formar toda a advocacia e transformar a advocacia e valorizar através do conhecimento. E o que motivou a senhora a escolher a área do direito? Rapaz, eu fico me perguntando, e assim, eu hoje sou advogada familiarista. E aí, vocês não vão nem lembrar, mas quando eu falo do direito das famílias, o direito das famílias ele está intrínseco em todas as partes da nossa vida. Todo mundo vai ter um problema de família alguma vez na sua vida. É inevitável. Se você nasce, você tem questões de certidão de nascimento. Você vai crescer, você vai casar ou não, você vai divorciar ou não, mas alguém vai morrer, vai se ter um inventário e a gente chega. Então, em todas as partes, alguém na sua vida vai passar por uma situação de família. E eu não enxergava isso, obviamente, quando eu estava na faculdade, ou muito menos quando eu formei. Eu demorei a me tornar advogada de família. E hoje, olhando lá para trás, eu brinco muito. Quando eu era mais nova, né, na época, antes de entrar na faculdade, eu assistia todas aquelas novelas mexicanas que tinham no SBT. Marimar, Maria do Bairro, Maria Mercedes, que ali já era um caso de usurpadora, ali já era um caso de família. E tinha um programa que diz que ainda tem hoje, eu nem sabia que tinha mais, que era João Kleber, Teste de Fidelidade. E meu pai não deixava eu assistir o Teste de Fidelidade. E a gente morava num apartamento muito pequeno. E o banheiro do apartamento dava para ver a televisão. Então eu fingia que estava indo fazer xixi para poder espiar o Teste de Fidelidade de João Kleber. E quando eu estava na alfabetização, uma certa atividade que a professora fez na escola, ela começou a perguntar a todo mundo o que é que você vai ser quando crescer. E todo mundo passa por essa pergunta alguém na vida. E as meninas começaram a dizer, uma disse que ia casar, outra disse que ia ser princesa, e eu virei e disse que eu ia ser juiz ou delegado. E aí, naquele dia, ela chamou minha mãe na escola para perguntar se tinha alguém na família. Só que eu sou a primeira neta e a bisneta, eu sou a mais velha da minha família. E minha mãe disse que não. E minha mãe disse que não entendia de onde teria surgido esse interesse. E eu também não sei lhe precisar em que momento surgiu o interesse. Mas eu sei lhe precisar que a partir do momento que eu tive a minha primeira sentença procedente, que eu fiz a minha primeira audiência, que eu fiz minha primeira sustentação oral, ali eu sabia que o que eu ia ser era advogada. Bom, então vamos à primeira pergunta. Considerando o histórico elitizado do ensino jurídico no Brasil, em que medida a atuação da Escola Superior de Advocacia consegue, de fato, romper barreiras estruturais de acesso ao conhecimento e não apenas ampliar oportunidades dentro de um modelo ainda excludente? Em verdade, em que pese a gente ter um modelo ainda excludente, eu acho que muitas das coisas que a gente faz é um pouco de nós.
Então, eu sou uma aluna que vim de um colégio público, eu estudei no Colégio Militar da Bahia, então eu fui aluna coronel, eu estudei no Militar do Lobato. Então, eu venho com esse olhar de ter estudado num colégio, de ter tido contato com várias outras pessoas, com várias realidades financeiras possíveis. Saí do Colégio Militar e fui estudar na Jorge Amado através de uma bolsa do ProUni. Então, aí por si só, a gente consegue enxergar que, em que pese a gente ter uma ideia de ensino elitizado do direito, ser sempre um curso visto assim, até porque inicialmente a gente só tinha esses cursos, então você se tornava advogado para depois, né, ou então ser médico, e era vista como as melhores profissões que tinham na época, a gente não tinha outras, inclusive, alternativas, era uma das duas. A gente percebe que a gente tem uma constante evolução e que os cursos, cada vez mais, eles vão abrindo em diversas faculdades, o que faz com que várias outras pessoas que não tiveram oportunidade de chegar no ensino superior, cheguem. Então, por exemplo, minha avó e meu avô não têm ensino superior. Os meus tios, dos 7 irmãos de minha mãe, só 2 têm. Então, 5 não têm. Dos netos, nós somos 19. Só os que ainda não entraram na faculdade não são formados. Então, depois de mim, todos os outros formaram. Então, é você acreditar que a gente consegue transformar a vida das famílias através do ensino. E mais do que isso, que quando você cria uma escolha, e quando eu escolhi, né, que ia continuar, que eu ia estudar, meu pai também já era formado e já veio com essa ideia. Meu pai tem 13 irmãos, veio do interior da Bahia para cá para estudar contabilidade. Então, minha mãe sempre, desde pequena, sempre disse a gente que a gente tinha que estudar, a gente tinha que ser alguém na vida e que era através dos estudos. Então, quando eu enxergo isso e olho para o histórico da minha família e dos meus primos, então eu sou a primeira advogada, meu irmão é o primeiro geólogo, meu outro irmão também é advogado, e agora eu vou ter a primeira prima que vai formar em medicina, tenho vários primos que são dentistas, tem outro primo que está estudando medicina. E é todo mundo entrando na faculdade e seguindo passos diferentes. Então é você olhar para minha avó e ver ela dizer que aprendeu a ler e escrever quando estava concluindo o ensino médio, e hoje ela tem vários netos formandos, inclusive vai ter a primeira neta médica. Então, o acesso ao ensino hoje no Brasil é muito maior do que a gente tinha antes. E a escola, ela tem esse olhar para a pluralidade da advocacia. Nem todo mundo que chega na advocacia já chega com uma oportunidade, com um escritório, ou com uma família que possa ali estender a mão nesse início de carreira. E acaba que a OAB, principalmente através da OAB Jovem, ao qual eu fiz parte, fui presidente da OAB Jovem, acaba sendo esse braço, essa entrada. E através dessa entrada é que a gente pode trazer degraus para as pessoas irem subindo e construindo o que elas querem e o que elas sonham. Então, eu acredito que a escola ela tem um papel fundamental, seja nos cursos pagos, que são importantes, seja nos cursos gratuitos, seja nos nossos projetos de bolsa para as pessoas que realmente não têm condições, seja no desconto que é dado ao jovem advogado de 50% de desconto em todos os cursos da ESA, para que ele possa começar a fazer os cursos, essas formações com desconto, para a advocacia idosa, que também precisa estar aí a todos os momentos, inclusive a gente fez, tem uns 60 dias, um curso de inteligência artificial para a advocacia idosa. Então, é importante a gente conseguir ver que, para o ensino chegar diretamente às pessoas, a gente precisa ter o olhar da peculiaridade de cada área e de cada necessidade. É difícil, mas fazendo com carinho a gente dá certo. Próxima pergunta. Como a ESA articula em suas práticas pedagógicas e instituição a formação técnica dos advogados com ciência ética e crítica capaz de enfrentar dilemas contemporâneos, que envolvam desigualdade e acesso à justiça? A gente criou aqui na ESA, logo que eu assumi, uma escola antirracista. E a escola antirracista, inclusive, concorreu ao Prêmio Inovário no ano passado, de práticas. E ela veio justamente para trazer assuntos que acabam sendo tratados com medo. As pessoas hoje têm medo. Quando você vai falar de racismo, tem muita gente que não tem a instrução suficiente para falar, mas que também tem medo de tentar falar, porque ela tem medo de ferir alguém, ou tem medo de dizer assim, poxa, eu não sei.
E eu acho que o principal, e quando a gente faz um projeto com uma escola antirracista, é as pessoas dizerem, eu não sei, mas eu quero saber. Eu quero aprender e eu quero evoluir. Então, a escola, a gente usa o slogan de formar para transformar. E as pessoas precisam entender que muita coisa mudou. A gente vem evoluindo, mas existe todo um sistema a qual nós fomos formados. A gente aprendeu, a gente viu na televisão, que acaba sendo replicado pelas pessoas, seja voluntariamente ou involuntariamente. O ensino ele vem para ensinar. E se você não aprende e continua persistindo no erro, aí passa a ser uma responsabilidade. Então, aqui na escola, todos os projetos da gente, todos os professores, eles são pautados para que eles cumpram. Então, quando a gente vai trazer um professor para falar de marketing, ele tem que minimamente seguir o provimento da OAB, ele tem que seguir o nosso código de ética. A gente não traz um professor aqui que descumpra o código de ética, que descumpra o regramento da OAB. Então, a gente tem esse olhar cuidadoso de não só ensinar aos alunos, mas também mostrar à advocacia o que é que pode e o que não pode, para que ela possa, de fato, dizer estou sendo formada para isso e que não tenha a chance de dizer assim, eu não sabia, eu não vi isso, eu fiz sem querer. Então, isso é muito difícil, principalmente quando a gente fala de ética, porque por mais que a gente tenha um código de ética, a gente vê diversos colegas que acabam descumprindo este código de ética. Então, a ESA, ela tem um papel fundamental e ela é parte ativa da valorização dessa advocacia. E quando você tem uma advocacia que tem a ética, uma advocacia que tem um olhar antirracista, uma advocacia mais preparada, uma advocacia que senta na mesa de audiência, uns advogados sabem o que estão fazendo, tudo vai funcionar melhor. E aí você tem uma valorização da advocacia. Terceira pergunta. Diante do cenário em que o direito muitas vezes é utilizado como um instrumento de manutenção de privilégios, qual o papel da ESA na formação de advogados comprometidos com a democratização das instituições e com a efetivação dos direitos fundamentais? Ontem a gente comemorou aqui os 13 anos da OAB Jovem da Bahia. E desses 13 anos da OAB Jovem, 12 são meus enquanto advogada, fazendo parte. Eu cheguei aqui e ninguém nunca me perguntou meu sobrenome, quem era meu pai, quem era minha mãe. E desde que eu entrei na OAB, e eu comecei como conselheira jovem, fui vice-presidente da OAB Jovem, fui presidente da OAB Jovem, hoje sou diretora da ESA, eu fiz isso e faço isso por acreditar num projeto maior e num projeto coletivo. E quando a gente acredita em algo coletivo, a gente precisa entender que a coletividade é diferente. E ao longo desses 12 anos, eu já vi muita coisa acontecer. Com diversos advogados e advogadas, com diversas realidades, principalmente por a gente ter hoje diversas faculdades de direito, a gente tem muita gente formando e chegando despreparado, a gente tem muita gente chegando sem ter condições de fato de começar a advogar, por ter medo, por não ter tido também um ensino suficiente, não ter saído de fato formado para ser advogado. Saiu formado em saber o direito material, mas e encarar o medo do dia a dia por não ter ninguém para ajudar. E aí a ESA entra num lugar que eu posso dizer assim que é um lugar de conforto. Porque é você saber que você pode chegar no site da ESA, porque hoje a gente tem os cursos online, e fazer diversos cursos gratuitos e dizer assim, eu aprendi. É você saber que chegou uma demanda de um cliente de inventário e você nunca fez um inventário. Você malmente viu na advocacia, na faculdade como fazer um inventário extrajudicial e você abrir o site da ESA, pegar um curso e você fazer o passo a passo. Então, quando a gente olha para a escola e todos os encontros que a gente faz aqui e os pensamentos que a gente tem aqui, é sempre um pensamento de inclusão, de formação e de criar um espaço seguro para que você se sinta seguro para fazer a pergunta. Porque vocês na faculdade entendendo, às vezes vocês têm medo de levantar o dedo para fazer uma pergunta para professor e dizer assim, pô, alguém vai achar que eu não sei isso. Imagine você, advogado, chegar na sala de aula, levantar o dedo e alguém olhar assim e dizer, a gente não sabe tudo. Então, a ideia da escola, do local da escola, eu vou levar vocês para conhecerem também nossa estrutura, é justamente criar um ambiente de formação, de colegas que ajudem colegas, de professores que queiram formar aquelas pessoas para serem inseridas no mercado de trabalho ou para se requalificarem. Mas mais do que isso, que a gente utilize a educação e a formação como uma forma ativa de inclusão de toda a advocacia, não só
no mercado de trabalho, não só no dia a dia, mas de melhorias. Melhorias nos escritórios de advocacia, melhorias nos novos escritórios que se formam, melhorias para que a gente tenha efetivamente uma advocacia mais forte e consolidada. Próxima pergunta. Até que ponto as iniciativas de capacitação e educação, como os fornecidos pela ESA, conseguem impactar a cultura jurídica brasileira, tradicionalmente marcada pelo formalismo e distanciamento social? Hoje em dia, a advocacia ela já vem quebrando muito isso. Eu acho que a forma que você atende os seus clientes e principalmente a popularização, a gente pode usar esse termo, dos conteúdos digitais, vem fazendo com que advogados e advogadas usem linguagens diferentes. Então, um exemplo claro que eu vou lhe dar, eu fui num interior chamado Ibicaraí, para falar do marketing jurídico do provimento. E lá um advogado virou para mim e disse assim, doutor, eu não uso termo. Isso no meio da palestra. Eu disse, eu sou ando de camisa polo, calça jeans e eu gravo vídeos no TikTok com essa roupa. E é assim que eu consigo prospectar cliente. Eu atuo com clientes de baixa renda e eu advogo para pessoas que precisam de BBC Loas. E se eu aparecer de terno e de gravata, eles não vão se identificar comigo e não vão me contratar. E aí, quando a gente pensa na advocacia, obviamente que a gente pensa na formalidade, na forma de você estar vestido. Você não vai com uma audiência de calça jeans e blusa polo, nem cabe. Mas veja que o dia a dia dele no escritório é diferente do dia a dia de um advogado que atua aqui em Salvador, por exemplo, e que atue no Tribunal Superior. Ele não vai para um desembargador sem a gravata, sem o formalismo que a gente tem. Então, hoje, a pluralidade da advocacia já permite a gente enxergar isso. E aqui na escola, com os cursos que a gente faz, principalmente quando a gente fala de atendimento humanizado, a gente traz muito isso. Porque você não consegue fazer um atendimento humanizado se você ficar no juridiquês. A pessoa não vai entender. Você vai estar falando lá, calha a faveleta, a pessoa vai olhar e dizer assim, meu Deus, o que é que caiu? O que é que significa? Então não adianta. Então eu acho que hoje a gente conta com menos formalismo. Acho, inclusive, que tem uma boa parte da advocacia que briga ainda por esse formalismo assim. Mas isso depende muito da sua área de atuação e do grupo de pessoas que você se relaciona. Porque senão você não consegue ter uma linguagem dessa tão técnica e esquecer, podemos dizer, de que a outra pessoa não está entendendo nada. Quais estratégias da ESA tem adotado para garantir que a ética profissional não seja tratada apenas como conteúdo normativo, mas como prática cotidiana incorporada à atuação dos advogados em diferentes contextos sociais? A gente faz isso muito nos eventos. Cada encontro, network que acontece aqui na ESA, ele já serve por si só para a gente discutir, né, sobre as questões éticas, disciplinares, seja ética, e para a gente pensar coletivamente no que a gente quer. Então, aqui na ESA, por exemplo, a gente teve eventos para as mães atípicas. Então, a gente recebeu essas mães atípicas aqui, que elas conversaram com advogados. A gente já fez café da manhã dos avós, e a gente trouxe os avós para cá para conversar com os seus netos, que são advogados. Essa troca de você abrir a escola, não só para a advocacia, mas também para os familiares e para a sociedade, faz com que essa formação ela fique e acabe sendo cada vez mais íntegra. E eu acredito que quando a gente consegue se relacionar com outras pessoas além do direito, a gente consegue enxergar principalmente o limite ético que a gente tem. Então, quando a gente faz o juramento ali no ato de pegar a carteira, a gente se compromete a representar e dar voz àquelas pessoas e ter uma responsabilidade social. E a partir do momento que a gente consegue fazer isso dentro da própria ESA, você dá o exemplo. Então, dar o exemplo hoje é muito importante. E eu aprendi isso muito novo, porque na escola militar, o slogan da escola é a palavra convence, o exemplo arrasta. Para encerrar nossa conversa, olhando para o futuro da advocacia e para os desafios da democracia do Brasil, como a ESA pode continuar fortalecendo o papel do advogado como agente de transformação social, especialmente na promoção da cidadania ativa e na efetivação dos direitos fundamentais? Eu acredito que podem tirar tudo da gente, menos o ensino. O que vocês aprenderam, ninguém pode chegar abrir sua cabeça e arrancar. Vocês levam para sempre.
Então, eu acredito que a melhor forma de transformação social e a forma mais ética, mais correta que você tem de mudar a sua vida, a vida dos seus familiares e a vida das pessoas que precisam de você, é através de uma qualificação contínua. A gente sempre vai precisar aprender alguma coisa. O direito, que é a área que eu escolhi, que vocês estão escolhendo, ela muda o tempo inteiro. Nesse momento que nós estamos aqui, tem alguma coisa acontecendo. Para que em breve saia uma lei nova, saia um ato normativo novo, um provimento novo. A gente vai ter que estudar para sempre, para sermos advogados melhores. E mesmo aqueles que não vão ser advogados, escolham outras carreiras, eles também vão precisar sempre estar aprendendo. Então, eu acredito que a ESA tem um papel fundamental de valorização da advocacia através do ensino. Mas mais do que isso, ela tem um papel preponderante na vida de cada advogado e advogada, porque a gente participa ativamente todos os dias, em todos os escritórios de advocacia, em todos os home office, em todo lugar que você tiver, através do ensino. O ensino hoje que você tem na palma da sua mão. Você abre o celular e você consegue assistir uma aula da ESA. Então, isso é extremamente importante, porque você tem uma democratização do ensino. E você consegue chegar a todas as pessoas, e principalmente na Bahia inteira, já que eu cuido da Bahia inteira, e você tem uma participação ativa também dos colegas do interior. Então, a forma que eu vejo a ESA fazer esse papel, que é um papel extremamente importante e relevante, é mudando a vida das pessoas através disso. Mais uma vez, em nome de todo o grupo da Ética em Pauta, gostaríamos de agradecer a doutora Sara por ter topado essa entrevista conosco. Muito obrigada por ter contribuído de forma significativa para o nosso projeto e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço por receber vocês aqui. Parabenizo mais uma vez pelo projeto. Essa casa é de vocês. Sempre que vocês precisarem, contem conosco. E fica aqui o meu agradecimento, né, por ser entrevistada por vocês e por fazer parte aí um pouquinho aí dessa jornada acadêmica que vocês estão tendo. Muitíssimo obrigada.